Boa noite, galera. Grande noite, noite fria, terça-feira, dia 26 de maio. Nós estamos na nossa terceira live extraordinária. Terceira temporada e terceira live extraordinária. Quarta live extraordinária. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sandra. Galera já chegando. Hoje nós vamos ter como nossos convidados o André Bax e a Valéria Bax. Valéria de BH, junto com seu esposo, vão estar participando da live hoje. A Valéria, ela é empresária há 32 anos no ramo de varejo de alimentos e há 4 anos no ramo de educação empresarial. Está junto com o André Bax, que eles formaram o Instituto EVEX. São membros do BNI aí de BH e para a gente vai ser um prazer conversar com eles. Para você que está acompanhando a gente agora, primeira vez que entra na live aí do Fábrica de Empresários, nas lives extraordinárias, o nosso objetivo nessas lives tem sido para a gente trazer especialistas de cada setor, onde nós compartilhamos muito conteúdo, onde a gente fala muito sobre o que está acontecendo, o que nós estamos passando com essa pandemia que foi sem precedentes, algo inusitado para nós, mas que nós estamos passando. Graças a Deus está passando, as coisas estão acontecendo, a gente não sabe até quando vai, mas muita coisa já está acontecendo. Boa noite, Valéria já chegou. Eu quero apresentar a Valéria, né, falar um pouquinho do trabalho dela, ela vai poder falar mais, né? E o André também tem mais de 35 anos na experiência aí de pequenas empresas e grandes corporações que ele já participou nas instituições financeiras. Eu já vou chamar você, Valéria. Eu só peço para você duas coisinhas, para vocês que estão assistindo para a gente. Tem aí o aviãozinho, manda pelo menos para 5 pessoas o convite para acompanhar a nossa live, para a gente já falar. Hoje o nosso tema vai ser sobre como ajustar os seus comportamentos para uma retomada de sucesso. Nós vamos estar falando com eles que são especialistas nesse setor de trabalho. Um pouco do trabalho que eles realizam, Fábrica de Empresários também faz. Eles são de BH, são parceiros, vieram a convite. Aí, grande André. Tudo bom? Como é que tá, Marcelo? Tudo jóia? Bem demais. Como é que tá aí? Tá Valéria muito tá aqui, chegando. Ei, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ei, vocês conseguiram encaixar Estamos aqui juntinhos para poder caber aqui na terra. Família unida permanece unida, né? Até na live. Sempre. Isso aí, é bom, cara. Né? Muito bom. Obrigado, primeiramente, por ter recebido o convite prontamente, viu, Valéria, André? Né? A gente conversou um pouco aí sobre o projeto do Fábrica de Empresários, sobre um pouco do trabalho de vocês que vocês realizam aí na cidade de BH e região, né? E a gente vai, eu tenho certeza que vai ter uma troca de experiência muito grande hoje e trazer um pouco de compartilhamento daquele conhecimento que a gente tem e da vivência que a gente está, né? Eu estava falando agora no início que a pandemia veio algo sem precedente, algo que a gente não esperava, né? Algo que pegou todo mundo, né, desprevenido, vamos dizer assim, né? Ninguém esperava em 2020 acontecer tudo o que está acontecendo. E a gente sabe que vai passar, né? E está passando para alguns, já está passando, já está retomando. A gente está nesse momento aí de começar a experimentar essa retomada gradual, né? Eu não sei como está em BH aí, daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de compartilhar. Mas aqui, por exemplo, em Limeira, onde eu estou, ainda está em isolamento. A gente vai até dia 31 em isolamento e o governo está liberando aos poucos aí a retomada do comércio. E espero que logo a gente volte, não ao normal que a gente vivia, mas ao fluxo das coisas aí para a retomada do comércio e das empresas. Mas boa noite e obrigado mais uma vez aí por terem aceito o convite. Eu vou dar a oportunidade de vocês se apresentarem, falar um pouquinho do projeto de vocês,
e aí a gente entra no tema que tem bastante assunto aí para a gente discutir, tá bom? Maravilha. Maravilha. Bacana demais, Marcelo, né? Obrigada, eu e André, a gente agradece também pelo convite. É muito bacana, né, ter essa conexão aí com alguém, né, de fora do estado também, para a gente poder estar falando aí para a turma de São Paulo e do Brasil inteiro, na verdade, né? Porque hoje Com não certeza. tem limite, né? Pessoal, eu sou empresária há mais de 32 anos no ramo de varejo. Deu uma travada. Deve estar voltando. Anos eu trabalho com isso. E há quase 4 com o André também, no Instituto EVEX, que é um instituto onde a gente trabalha com desenvolvimento de empresários, com muito foco no comportamento do empresário. Então, depois de adquirir muita experiência aí trabalhando na minha própria empresa, desde os 18 anos de idade, que eu fundei a empresa junto com a minha mãe e um dos meus irmãos, há 2 anos, agora no mês que vem, faz exatamente que eu saí da operação. Hoje eu faço parte só do conselho administrativo da empresa e foquei 100% no Instituto EVEX com o desenvolvimento, né, de empresários, e aí é o que a gente faz. Né? Legal, muito bom. André? Queria só completar aqui, que é até muito interessante, Marcelo, ver essa experiência da Valéria, porque como a gente está aqui falando, né, para empresários, a fábrica de empresários está aí para fomentar o empreendedorismo, o empresariado brasileiro, é ver que é possível no nosso país você ter uma empresa com 32 anos de existência, que quando eu comecei a namorar com ela há 30 anos atrás, Marcelo, era ela, a mãe, um irmão e mais 2 funcionários, né? Hoje são... Caramba, né? Hoje são mais de 500 funcionários. Então, quer dizer, eu acompanhei de perto, né, cada tijolinho, cada gôndola a mais que foi sendo colocada aí nesse empreendimento dela. E Valéria conta só um pouco, né? Porque ela faz mais um monte de coisa. Ela é diretora da Federaminas Mulher, ela implementa a Câmara da Mulher Empreendedora pelo Estado de Minas Gerais. Ela é do conselho lá da empresa dela, é membro de vários outros grupos de network aqui que ela faz parte, né? Mas eu fico cansado, às vezes, só de olhar, entendeu? O que ela está fazendo. Ligada. A bichinha é ligada na tomada. Né? Do meu lado, quem é o André Bax? Só rapidamente vou fazer um brief assim, muito rápido, né, da minha carreira. Vamos lá. Comecei como um vendedor de vassouras nas ruas de Belo Horizonte aos 16 anos de idade, né? Saindo com vassoura, rodo, escovão no ombro mesmo, batendo de porta em porta, né? E 19 anos depois, eu já era diretor executivo comercial do Banco Inter, que vocês têm visto aí no mercado, né? Aquele do cartão laranja digital. Sou correntista Banco Inter. Pois é, bacana, né? Então, e aí, assim, na minha carreira, depois como executivo, foram 14 anos como diretor de banco. Aí, ó. Fazendo propaganda do banco. Né? Maravilha. Né? Eu tenho orgulho de dizer que é o seguinte, o João Vitor Menin, que é o presidente do banco, foi meu estagiário. Cara, legal. Bom. Eu tenho o prazer de dizer isso, né? Foi meu estagiário. Que experiência, que bagagem. Belíssimo profissional, menino de ouro. Bom, mas então o que acontece? Eu fiquei até 2015, né, nesse mercado de executivo. 2015 para cá, eu decidi trabalhar com desenvolvimento humano. Eu sempre fui um apaixonado por pessoas, sempre trabalhei com muita ênfase o treinamento, a formação das minhas equipes. Legal. E sempre gerando muito resultado. Então, comecei lá atrás, inicialmente com treinamento de vendas, depois fiz uma formação em coaching por livre e espontânea pressão da Valéria. Né? Eu não queria fazer na época, né? Mas foi um negócio meio obrigado a fazer. Né? Ela falou, vai fazer para você ter ferramental, para você poder trabalhar com as pessoas. E foi fantástico. Eu me apaixonei por isso. E aí que eu entendi realmente que o negócio não é
dar treinamento. O negócio é formar pessoas. É diferente. Perfeito. É diferente, né? Então, esse é um pouco da história. E de lá para cá, de 2015 para cá, eu venho desenvolvendo esse trabalho de desenvolvimento de empresários, né? Criei o Instituto, Valéria veio trabalhar comigo e hoje, né, está aqui do meu lado. É uma maravilha isso, a gente está desenvolvendo esse projeto. O dia que a gente conversou, que eu conversei com a Valéria, você chegou depois, né? Estava no finalzinho da conversa. A gente conversou e, cara, a sintonia, a conexão foi muito forte, exatamente pelo propósito que vocês têm aí, que é o propósito que a gente tem aqui, né? Que é exatamente de pessoas, formar pessoas. Né? Essa questão da formação, e o que eu tenho visto muito, até com as lives, né, André e Valéria, tem muita informação sendo colocada, sendo, né, bombardeada diariamente, né? Com live, com webinar, com e-book, enfim, com várias ferramentas que tem liberado nesse momento agora de quarentena. Mas a formação ela é diferente de informação, porque não adianta você ter a receita do produto, né? Ou, por exemplo, você ter a receita do bolo, mas você não tem o ingrediente para fazer, né? E aí você precisa formar a massa para virar o bolo, né? Então, só a receita, né? Só a informação, se você não tiver ação para trabalhar, e eu sei que a gente tem bastante coisa para a gente falar disso, mas a gente ser apaixonado por pessoas, né, cara? Isso conecta, e aí tá ligado ao propósito, né? De ver as pessoas, né, dando certo, expandindo seus negócios, crescendo, não só os seus negócios, mas crescendo como pessoa, né? E aí quando você fala que a Valéria tem tudo esse monte de compromisso, né, cara, e tá ligada nisso, ligada naquilo, é exatamente isso, porque eu acho que é a paixão que move, né, que faz com que se conecte com todas. E aí não tem cansaço, né, cara? Não, cara, tem, porque aí essa carinha faz parte do porquê, assim, né, do propósito, né? Com certeza. Isso é muito bacana, e isso move a gente exatamente a viver o que a gente vive. Mas entrando no assunto que a gente vai conversar e falar do comportamento, né? Eu falo sempre que não muda, nada muda se não muda o comportamento, né? E sem mudar o comportamento não tem resultado. Então a gente precisa muito ter esse processo de mudança comportamental. E o que não é fácil, né? A gente está lidando com pessoas. E aí quando você fala de comportamento, tem vários tipos de comportamento, e aí entra um monte de detalhe. Caixinha que é chamada ser humano é engenhosa, né? O negócio é complicado. Mas ajustar os comportamentos para a realidade, né? Eu falei esses dias numa live com relação à adaptação, quanto o ser humano se adapta às coisas, né? E aí a gente pegou todo mundo de surpresa, mas está todo mundo se adaptando conforme pode, o que pode ser feito e o que dá para se reinventar. Mas eu queria saber de vocês, né, com toda a experiência aí e esse bate-papo gostoso que a gente está tendo, por que tem alguns comportamentos de pessoas que eles agem mais rápido e pessoas que paralisam, que travam? Qual que é a diferença desse comportamento? Marcelo, o seguinte, classicamente a gente tem 3 tipos de pessoas, normalmente, quando o assunto é tomar atitude, né? Ir para cima de alguma coisa. Nós temos a primeira pessoa, que é aquela que vai, aquela que rompe, aquela que é o empreendedor, aquela pessoa que se autodesafia, que ela, né, não tem medo, ela não teme, ela vai e ela enfrenta e ela vai para cima. Nós temos o segundo tipo, que é a turma do seguidor rápido, que é aquela, o cara foi, eu vou também. Né? E nós temos o terceiro tipo, que é o seguidor lento, que é aquele que fica esperando todo mundo ir. Deixa eu ver o que vai acontecer. Aí ele só vai na hora que ele fala, não, tá dando certo, e eu falo assim, se eu não pular, a ponte cai, tá na hora de eu ir para lá. Acontece o seguinte, quando a gente vê esses 3 clássicos aí acontecerem, a gente também pode trazer para o lado da análise comportamental, onde nós temos 4 perfis e 2 deles são ágeis, são muito rápidos. Né? Que é o perfil dominante e o perfil influente. Esses 2, normalmente, são mais de partir para ação, de partir para cima, de executar.
E nós temos outros dois perfis, que é o perfil alto S, perdão, e o alto C, que é o da estabilidade ou da conformidade, que são aquelas pessoas que são mais lentas na tomada de decisão, eles são mais analíticos, eles esperam mais, eles têm que pensar um pouco mais, acompanhar um pouco mais. Então, eu sempre falo que o seguinte, nesses três clássicos aí, você vai ter, sempre vai ter perfil DI puxando a fila e vai ter SC esperando um pouco mais, tá? É questão de adaptação, né, da pessoa ao mundo, ao universo. É como que ela se sente mais confortável. Então, é por isso, né, que tem pessoas que... Antigamente, quando a gente não tinha esse nível de embasamento, de conhecimento, você fala assim, fulano é medroso. Aqui eu não sei se a gente usa a mesma palavra que vocês usam aí, mas... Sim, é isso mesmo. Cagão, né? Aqui, exato. Né? Vamos falar no português, claro, né? Medroso, cagão. No português. É o cagão, né? Você até brinca com aquele amigo, você fala, esse é cagão, cara. Entendeu? Então, mas, na verdade, não é isso. Né? É uma adaptação de comportamento que a pessoa ela se ajusta ao mundo daquela forma. Né? Então, uns vão para cima, vão romper, e outros vão esperar para ver o que está acontecendo. E, hoje em dia, no nível de competição e competitividade do mercado, esses caras que estão esperando o outro para ver o que vai acontecer... É o que vai ficar para trás. Tem gente ficando aí no meio do caminho, né? Fica pelo caminho. Então, deixa eu aproveitar esse gancho. Quando a gente fala do perfil dominante e o perfil influente, são perfis que têm uma liderança mais ativa, vamos dizer assim, né? Os caras são mais proativos, né? Eles são de decidir rápido e aquele cara que vai arrebentando parede. Né? O cara que sai já fazendo, executando. E ok, tudo bem e tal, mas ele tem uma dificuldade em fazer planejamento, em seguir o plano, né? Olha, aqui tem dois DI aqui na frente. Rapaz, o D, principalmente o alto D, é fazedor, cara. Eu sou alto D, cara. Então é mão na massa, aquela coisa de pegar para fazer, e o tal do planejamento fica para trás. Depois que eu me tornei executivo, eu entendi o seguinte, isso eu sempre que eu estou falando com os meus clientes, com os empresários, eu falo a mesma coisa. Cerque-se de pessoas que complementam você naquilo que te falta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, eu sempre entendi que eu sou uma merda para fazer planejamento. Então, tem que ter alguém que faça para mim. Eu não sei ficar analisando detalhe, tem que ter alguém que faça isso para mim, entendeu? E a gente aqui, né, a gente tem uma sorte, porque o meu filho mais velho, ele já tem empresa dele na área de marketing digital, ele é copywriter. E todas as estratégias... Mas espera um pouco, vocês dormem no formal? Porque já tem filho, já que tem empresa? Como é que é esse negócio aí? Casal novo? Aqui um de 23 e um de 19, todos os dois já são empreendedores. Legal. A turma acho que puxa, né? Pega. Aí, o bacana é que ele tem um perfil totalmente diferente do nosso, que ele é C, né? O da conformidade, do detalhe. Então, toda a nossa estratégia mesmo aí de marketing, tudo ele que faz. Igual eu estou no meio do lançamento de um produto meu, e estou seguindo assim, a risca, está impresso do meu lado o que eu tenho que fazer em cada hora, porque senão... Ela tem um script. Eu tenho um script que ele fez, então, ó, tá hora, você vai fazer isso, vai postar isso, vai falar não sei o quê. Aí sai, porque senão a gente quer fazer o negócio logo, né? E eu fico assim, morrendo. Porque eu falo, não é isso, não, eu já não podia estar lá na frente, né? Ele, não, tem que ir passo a passo. Esse é um outro ponto. Isso ajuda, né? Demais. Esse é um outro ponto do tal do alto D, que gosta de um atalho, viu? Gosta de... Já pega o livro, já quer ir lá pro final, né? Já entendi essa parte aqui, deixa eu... Se for uma proposta comercial, então a gente vai lá pro preço direto, né? Já vê direto quanto que é, já vê se dá certo, já, né? Mas você sabe que quando a gente trabalha com processo de fazer gestão de empresas, né, você pega, né, diversos perfis aí para lidar, né?
E uma coisa assim que para quem é alto D, ou C, ou I, né, pode ficar tranquilo, porque não tem perfil certo e errado, tem o perfil, né? Sim, Agora, Todos e a são gente ótimos. precisa de todos todos, eles, né? Tem que ter esse e equilíbrio. tem pessoa que percorre em todos, né? A maioria das pessoas, em algum momento, está em algum lugar, né? Sim, Todos nós temos os quatro, né? Mas a graduação deles vai variar de pessoa para pessoa, e isso é o que nos faz únicos, né? Porque é uma análise Perfeito. combinatória, né? Você tem 4x4 aí, e aí vai dar um gradiente, uma variação enorme, né? De pessoa para pessoa. Mas isso que você falou é bacana demais, porque essa é a pergunta que sempre aparece, né? Ah, mas qual é o melhor perfil? Não não existe isso. existe. Existe as adequações, né, para cargos, posições, preferências, né? E entender o perfil é fundamental para a gente, inclusive, até exercer liderança, né, Marcelo? Perfeito, perfeito. E falando em liderança, quando a gente fala, por exemplo, do comportamento do empreendedor e do empresário, a gente tem diferenças, né? A gente tem o perfil do empreendedor e tem uma diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Tem Sim, empreendedor que pode ser empresário, agora é difícil o empresário ser empreendedor, né? Então tem essa troca. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, por exemplo, qual que é as ações que o empreendedor está tomando nesse momento e que o empresário talvez não esteja tomando. Qual a diferença de comportamento nesse processo de retomada, André? Ou Valéria, vocês podem Esse eu responder vou aí. vamos deixar lá, vamos para ela. lá. Vai deixar para a O Valéria, que ok. acontece, gente? O empresário, né? Vamos dizer, quando a gente resolve empreender, você já é um empreendedor. Mas nem todos têm esse perfil empreendedor. Que é o quê? O perfil de quem busca coisa nova, que inova, que parte para cima, que arrisca, né? Então, o empreendedor tem muito disso. E o empresário em si, se ele é aquele empresário mesmo que quer perpetuar o negócio, que quer fazer a coisa andar, então eu sempre brinco assim, que ele é mais pé no chão. E aí ele avalia mais tudo que ele vai fazer. Então é muito importante, principalmente igual nesse momento que a gente está agora, quem tem um perfil mais forte empreendedor, buscar alguém com esse perfil aí, mais empresário, porque é um momento que precisa. A gente está na hora, assim, de agir rápido, de tomar decisões rápidas, mas com muita calma, porque senão a gente atropela, né? E pode ter consequências ruins, né? Então, assim, está na hora de ter, eu acho que mais calma do que sair empreendendo. Muitas empresas precisam, sim, porque estão precisando de inovar, né? A gente tem clientes nossos aqui que estão 100%, o faturamento zerou, Zerado. né? Por exemplo, a gente tem clientes que a gente tinha acabado de treinar 27 pessoas da equipe. 27 líderes, né? Uma empresa com 130 funcionários, rede de 13 ou 14 restaurantes dentro daqui da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Católica. E o que aconteceu? Fundação João Pinheiro, Colégios particulares, parou, está tudo parado. Então, quer parou dizer, 100%. eles pararam 100% e não tem o que fazer, porque é dentro de escola, né? Entendi. Então, o que acontece? Nessa hora, tem que ter muita calma, não adianta. Por quê? Porque vai voltar, né? Você perguntou as coisas aqui em Belo Horizonte, especificamente, em Minas, né? Minas é um estado muito grande, então tá bem diferente aí, dependendo da região. Mas aqui em Belo Horizonte, ontem, começaram a abrir algumas coisas do comércio, então algumas clínicas de estética, salão de beleza, então começou a abrir. Eu não entendi por que eles fizeram isso aqui, mas os shoppings populares e os outros não. Eu não entendi por que eles liberaram os populares, né, para abrir. Mas, e aí tem um programa aí para mais 2 semanas, cada segunda-feira, e abrindo aos poucos. E aí vão monitorar, né? Então tá assim. Mas muita gente tendo que se reinventar. Eu tenho, né, mas André, aqui clientes que estavam resistentes em ir para o e-commerce. Sim. Entendeu? E em 10 dias a loja estava pronta, porque é o que tinha que fazer, né? Mas que bom, porque agiu rápido, né? A gente ajudando de cá. Então, assim, é aquele negócio, né? Empreender é necessário,
mas tem que ter aí bem essa questão do empresário com essa gestão. Eu falo, né? Nunca foi tão necessário olhar números, né? E começar um negócio, eu falo, para mim, todos os negócios estão começando de novo. Porque tudo que a gente tinha de planejamento, o que a gente tinha de orçamento, parou. Rasgou e jogou fora. Rasgou e jogou fora, a maioria, né? E tem um detalhe, né? Empresas, pode finalizar. Que é a da área de alimentação, que é essencial, assim, não impactou nada, né? Pelo contrário, algumas linhas de produto até melhoraram, em virtude de até clientes nossos estarem fechados, como restaurante, né, próprias escolas. Então, isso, né, ajudou. Mas tem que, você nessa sabe, hora, olhar muito. Valéria, que você falando aí, eu vou filtrando aqui, vai aparecendo um monte de insight, um monte de coisa. E é verdade, não existe negócio que não dê certo. Né? Existe negócio mal administrado. E pensar agora, nesse momento em que zerou tudo e tem que recomeçar, tem que se reinventar, eu acho que a palavra que tem usado muito é a empatia, né? A questão da empatia para que as pessoas consigam... voltou aí? Travou ou tá tudo bem? Deu. Você falou que tem que se reinventar, deu... Parou. Então tá bom. Então não perdeu muita coisa, não. Mas essa coisa de se reinventar, né? E uma das palavras que as pessoas estão trazendo muito, e isso está acontecendo, é a questão da empatia, né? Trabalhar com empatia e ter calma para a decisão. Não ter calma no sentido de, deixa para o ano que vem a gente ver o que vai fazer. Mas ter calma para tomar as decisões certas e agir rápido, né? Sim. A calma não significa que a gente não precisa correr com o negócio. Ter calma para respirar e não sair dando tiro para todo lado. Né? Analisar. Isso, tem que eu acho que assim, avaliar, né? São 3 cenários, né? Tem o cenário positivo, otimista, onde vamos bombar e vamos crescer na crise. O cenário realista, da onde a gente olha e vê realmente o que está acontecendo, né? E vamos sentar aqui, vamos replanejar, vamos refazer planilha, vamos fazer planejamento aí que era de 1 ano que a gente fazia, agora tem que fazer de 6, de 3 meses, de 1 mês, de 15 dias, né? Sim. E o pessimista, onde que tá ruim mesmo, tá difícil e que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, ou você parar aquilo e começar um outro negócio, ou você se reinventar no seu próprio negócio, mas você falou de um negócio aí que todo mundo está fazendo, vir para o mercado online, né? Vir para o e-commerce, se adaptar de alguma forma para o mundo digital. Quando a gente fala de comportamento, né, e como pegou tudo muito de repente as coisas, a gente olha para cada perfil, né, e o momento de estresse de cada perfil, ele tem uma ação. Né? E, por exemplo, quando você fala do perfil de dominância, a ação dele, que é o cara que sai arrebentando, é de, às vezes, tomar a decisão errada, né? Tomar a decisão equivocada. Então, o que fazer nesse momento aí, André? Como é que a gente trabalha todo esse estresse aí? Muito interessante a sua pergunta, viu, Marcelo? Olha só, essa coisa da reação de cada perfil em momento de pressão, em momento de estresse, é muito bacana. O alto D, ele tende, num momento desse dominante, a ignorar os outros e partir para fazer aquilo que ele acredita, o que o feeling dele está dizendo para ele fazer. Tá? Ele vai correr muito risco com isso, porque ele não vai analisar em detalhes, porque não é do perfil fazer esse tipo de coisa. E se ele ficar muito pressionado, ele vai ser ditador, ele vai ser prepotente mesmo, e ele vai para cima e ele vai botar para fazer aquilo que ele acredita. E, se já for algo que ele tem muita experiência, vai dar certo. Vai dar certo. O feeling dele, o sentimento dele vai fazer dar certo. Agora, se for algo novo, é muito arriscado. Muito arriscado. Aí é importante ter alguém ali do lado, tipo um alto C, um alto S, para ponderar, para dar o equilíbrio,
para dar né, uma ponderada. O alto I, ele tem um comportamento diferente, cara. O alto I, ele desvaloriza o que está acontecendo de problema. Ele fala, é aquele cara que fala assim, nada! Esse negócio, nada, isso é uma gripinha, isso vai... esse negócio não pega. Ah, amanhã tá tudo normal de novo. Ele, toda vez que tem um problemaço na frente dele, que isso é movimentação de estresse dele, ele desconsidera o problema. Ele desconsidera, faz de conta que não está acontecendo nada. Entendeu? Ele entra no mundo de Poliana, sabe como é que é? Então, aí é outro problema, porque tem que botar os dois pezinhos dele no chão e falar, ô, espera aí, vem cá, filho, aterriza aqui, porque não dá para ir o assim. mundo está rodando aqui. Deixa eu trazer você para a realidade aqui, peraí. Exatamente, né? Já uma pessoa do perfil Alto S, ela vai... da estabilidade, o Alto S, que é a pessoa da estabilidade, ela vai ficar para morrer, porque a preocupação dela é com o outro. É a preocupação com a família, preocupação com os funcionários, preocupação com a família dos funcionários, e ela vai ficar para morrer porque ela não consegue tomar decisão rápida, ela empaca naquele, o medo paralisa ela. Ela fica paralisada, terror de medo dos outros morrerem, dos outros adoecerem, dos outros terem problema. Então, nessa hora, o perfil Alto S é aquele perfil que vai sofrer, porque é o mais emotivo e o mais ligado aos outros do ponto de vista emocional. E ele sempre tende, inclusive, a se anular pelos outros. Então, aquela pessoa que vai abrir mão das coisas, vai abrir mão de fazer o que tem que ser feito para proteger. Mas na cabeça dele, ele está querendo proteger o outro. Né? Já o da conformidade, o Alto C, ele já é muito fechado. E no momento desse, ele vai tender a se retrair mais ainda. Né? Então vai ser aquela pessoa que ela vai ter muita dificuldade de pedir ajuda, vai ter muita dificuldade de abrir o que ela está sentindo. Né? Ela não, ao contrário do Alto S, ela volta para si. Né? O Alto S, ele volta para fora, para os outros. O Alto C, ele volta para si. Então, ele se tranca nesse momento. Ele vai sofrer muito, porque vai tentar resolver as coisas sozinho, se considera um especialista naquilo que faz, normalmente eles são muito analíticos, muito técnicos, muito coisa, mas vão sofrer muito porque não tem essa facilidade de abertura. Né? Que é ao contrário, por exemplo, do D, que o D, ele estoura, ele explode, ele bota para fora, mas ele fala. Né? O C trava tudo. Ele entra em introspecção e é aquela coisa, quanto mais tensão, mais medo ele tem, mais ele se fecha, mais ele se retrai. Então, deixa eu aproveitar e perguntar um negócio do C. Ele tem a tendência ele tem maior tendência em ser depressivo ou não? Não, porque a autoconfiança dele é muito grande. Ok. Nele mesmo. Ele confia nele. Ele confia nele. É aquele cara que, assim, ele pensa assim, eu sou foda. Entendeu? Eu sou o cara. Tanto é que é o seguinte, para você discutir com o Alto C, naquele que é o assunto dele, você precisa dominar o assunto também, senão ele nem te considera. Ele nem conversa com você. Entendeu? Ele vai virar para você de cara e falar assim, cara, você não sabe o que está falando. Entendeu? E ele sabe. Né? A Valéria falou do meu filho aqui, Alto C. Essa semana passada, eu fui gravar no estúdio. Né? Fui gravar um curso justamente o curso de análise comportamental avançada. Eu vi que vocês colocaram lá, bacana. Exatamente esse curso, né, de análise comportamental avançada. E o dono do estúdio é fotógrafo há 23 anos, Alto C também. E o meu filho também é fotógrafo. Alto C. Rapaz, quase que eu não gravo discutindo o curso, lá o que ia fazer melhor. Eu estou começando na técnica, porra,
Ah, porque essa luz está 4.700 Gauss, não sei o que das quantas. Eu, puta, cara, eu lá, D querendo resultado, querendo produzir, querendo fazer. Aí o negócio, vai andar com isso aí ou não? E aí, então, assim, eles são experts naquilo. Aquilo que eles entendem a fundo, entendeu? E por isso, até, eles têm dificuldade de entrar em diálogo, em compartilhamento. Porque fala assim, não, para que eu vou gastar meu tempo de falar isso com ele se ele não sabe o que eu... Deixa eu cuidar da minha vida aqui, né? Então... Eu sei o que vai dar resultado. Eu sei, né? E essa atitude, né, ela pode provocar também alguns problemas sérios, porque num momento como esse, que todos nós estamos passando, e a gente, né, Valéria, a gente sempre fala que o empresário é muito solitário, o empresário sempre resolve os problemas dele com o espelho, né? De olhar para o espelho e falar, puta, cara, nossa, como é que eu vou fazer e tal. E é um momento que nós estamos vivendo que é necessário compartilhar, é necessário se abrir, até para essa depressão não acontecer, é necessário ter pessoas próximas para você colocar uma ideia que você está querendo colocar em prática, para ponderar. Alguém que seja, inclusive, muito diferente de você, né? Que seja muito diferente do seu perfil. Legal. E que não tenha um envolvimento emocional, alguém fora da família, um amigo, né? um colega de trabalho, de profissão, um fornecedor, um parceiro, alguém que você confia que é ali diferente de você, que você sabe, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe quem é diferente da gente, a gente sabe quem né, tem um perfil diferente do nosso, e nessa hora, buscar esse tipo de suporte, de apoio é muito importante, né? Para que a gente, no final, acaba que é o seguinte, o empresário, ele acaba sendo aquele que toma a decisão, que bate o martelo e fala, eu já escutei todo mundo, mas eu vou por aqui. Assim. Beleza, ele escolhe o caminho dele. Mas, pelo menos, se dar a oportunidade de ouvir, né? De compartilhar, porque é um momento importante para isso. Você sabe que, você falando agora, veio a questão do que a gente participa, né? Nós somos membros do BNI, eu sou diretor de lançamento de equipes do BNI, e a gente tem visto, eu até li uma reportagem que fala o seguinte, que 85% dos negócios, a partir pós-pandemia, muitas das coisas vão acontecer através do networking, através das conexões. Né? Por quê? Porque não dá para ficar sozinho, cara. A gente não pode, o empresário, por maior ou menor, ele tem que buscar parceiros, e parceiros que vão trazer para ele um norte, né? Para onde ele ir, para onde fazer, como fazer. E quando você fala do que o cara vai tomar a decisão sozinho, é fato, porque, assim, para ele decidir ser empresário no Brasil, já foi um desafio enorme, já quebrou um monte de crença, um monte de barreira, né? O cara já saiu, sim. Você acabou de falar aí. A primeira coisa que ele ouviu foi se a família dele não é uma família de empresários. Primeira coisa que ele ouviu foi, deixa disso. Deixa de ser isso aí não vai dar certo. O negócio não vai dar certo. Você não vai ter férias, você não vai ter 13º, você não vai ter fundo de garantia, não vai ter aposentadoria, você vai correr risco. Mexe com isso, não. Cara, e aí você fala de quem... Não, aí você vai olhar o case de sucesso das pessoas, todo mundo tem uma história que começa pequeno. Eu não conheço, pelo menos eu não tenho experiência e não conheço ninguém que começou grande já. A não ser que teve herança dos pais, alguma coisa de sucessão. Sim. Mas o cara que começou o processo... Mas alguém começou. Alguém começou a história. Né? Eu tenho uma frase que eu repito ela muito, que é assim, toda grande empresa é uma pequena empresa que tomou as decisões corretas. Perfeito. Né? Caramba. Cara, põe no comentário essa frase aí que eu gostei. Eu vou marcar depois. Eu vou mandar o rapaz do Marcos fazer um post só dessa frase aí, que ficou bacana, ficou top. Vou escrever aqui. Você sabe que a questão de você começar pequeno e pensar grande faz toda a diferença.
Sim. Porque num momento desse, das ações que a gente está tendo, das coisas que a gente está fazendo, é totalmente determinante o seu comportamento nesse momento. E é assim, o empresário, ele é o cara que não desiste. E não é agora que vai ter que desistir, né? Não é agora que o cara vai ter que parar. Então, assim, o que a gente pode fazer nesse momento e quais as perguntas que são importantes fazer nesse momento, Valéria? Tipo, você conhece bem a tua empresa, foi você que começou, né? Voltar um pouco às origens, eu falo, da questão do propósito, do porquê que te moveu a fazer o que você faz hoje. Né? Fazer essas Sim. perguntas que são introspectas, né? E que trazem a reflexão de onde a pessoa estava, né? E o que ela pensou em fazer e como ela está agora. Essa linha do tempo é importante olhar aonde que a gente acertou, aonde a gente errou, né? Quem foram Sim. as pessoas que foram determinantes, que foram conexões na minha vida, que fizeram diferença, né? Então, eu conheço bem a minha empresa, eu faço uma gestão eficaz, ou se eu não Sim. faço, o que eu preciso fazer? Quais as dicas que a gente pode dar para esse pessoal agora, nesse momento, Valéria? O que eu falo? Essa questão da gente conhecer a nossa empresa, o que eu estou vendo, né, Marcelo? Não só agora na pandemia, mas trabalhando com empresários. Muita gente empreende, montou a empresa, a coisa foi acontecendo e isso funciona, né? Só que chega num momento desse, ou né, não só da pandemia, mas ele começa a ter algum tipo de problema na empresa. E você vê que ele não conhece de verdade a empresa dele, por quê? Ele não conhece os números dele, ele não sabe o que é que está ali envolvido no dia a dia. Muitas vezes ele compra, vende, fabrica alguma coisa, um serviço, e ele não tem levantado, né? Quais são os custos que ele tem, quais são as despesas que ele tem ali no negócio dele. Perfeito. Então, conhecer a empresa é muito, né, do que a gente faz, do que a gente gosta ali de. Travou. Deu uma travada, vamos lá. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê as pessoas empreendendo. Eu até hoje eu fiz um post sobre isso. Porque eu tenho empresários, vou te falar assim, no grupo do BNI, né? Que essa semana eu falei assim, mas eu não sou empresário. Como você não é empresário? Porque ele empreendeu e ainda não tem essa cabeça de empresário. Ele mistura, né, o caixa da empresa com o caixa dele, a empresa paga as contas dele, ele fala que a empresa não dá Eu resultado. até brinquei na hora, né? E falei assim, olha, você não é empresário não, então falando, você está com a carteira assinada por quem? Quem é que está pagando? Quem assinou sua carteira? Né? Quem é que tem muito eu empresa, né? Tem eu empresa, né? Tem muito eu empresa. E não interessa se é eu empresa, mas a empresa precisa de ser uma empresa, né? Então, uma das primeiras atitudes para mim, para você ter sucesso, é você ter essa visão, né? Que você é empresário, o que eu preciso de fazer para minha empresa sobreviver. E eu falo, para mim, o mais importante às vezes a gente brinca e discute aqui que o André é muito da área de venda, né? Então, o comercial sempre acha que venda é o mais importante. Mas é. Não é? E é mesmo, tem que vender. Mas se você não Se não vender, não tem empresa, né, André? Se não vender, não tem empresa. Mas se você é igual um trem sem locomotiva. Não é? Aí eu brinco, eu falo assim, gente, você tem que conhecer seus números, né? Para saber até o que vender, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, o empresário, para ele ter sucesso, ele tem que conhecer a empresa dele, ele tem que conhecer bem o negócio dele, conhecer bem o mercado, conhecer a concorrência e muitos números. Porque eu falo, muitas vezes eu trabalho, né, há 32 anos aí no varejo. Muitas vezes, num supermercado, a perda ela pode ser maior do que o que você ganha no lucro no final. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a números no geral, assim. Então, embora eu seja esse perfil DI, e isso é legal falar, né, nos perfis, eu fui me adaptando e aprimorando para algumas outras coisas que são de outros perfis.
né? Eu brinco até porque eu trabalhei 30 anos com meu pai, que é contador e é cesão, então eu fui obrigada a entender disso, né? Mas faz total diferença, né, no negócio. Faz. Eu falo sempre que é um conjunto, né, Valéria? Não basta Sim. ter só um... Porque se não tem o equilíbrio do processo, em algum pilar você está desequilibrando, e aí vai ter falha em algum setor, né? Sim, sim. Mas se a gente pudesse dar um segredo hoje, André, com relação ao processo de venda, como é que o cara sabe se está dando certo o negócio dele ou não? No processo de venda. Pegadinha, hein? Pegadinha. Não, pois é. Olha, eu digo sempre o seguinte, que a venda ela é um processo. Né? Se está dando certo, você está vendendo constantemente, dentro, lógico, do fluxo aí do seu tipo de negócio, porque tem negócios que vendem todos os dias e tem negócios que fecham um contrato uma vez por ano, mas aí, né, depende do seu fluxo. Se o seu fluxo de venda ele está sendo suficiente para a sua empresa, aí vamos voltar para o trem, né, para o seu trem permanecer em movimento, né, permanecer em movimento, ou seja, a sua empresa está gerando caixa, está gerando lucro, está gerando resultado, você está com o processo de vendas funcionando. Então, agora, se você está tendo problema, né? Está no pare e anda, né? Aquela coisa, não, o trem não fica em movimento, está no pare e anda, alguma coisa está errada, o seu fluxo de vendas não está funcionando adequadamente, você não está conseguindo abastecer a sua empresa com a quantidade de negócios suficientes para ela se manter funcionando. André, né? Então, aí a frase vende bem, quem compra bem, faz sentido? Totalmente. 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 É uma coisa interessante que é o seguinte, a gente precisa separar, tá? Separar empresas mercantis de empresas prestadoras de serviço, por exemplo. Serviço né? de produto. Porque, por exemplo, eu posso vender sem comprar nada, porque eu vendo conhecimento. Perfeito. Tá certo? Eu vendo conhecimento, eu vendo treinamento, educação. O que eu vou comprar também é isso. Mas é aquela coisa assim, eu não posso exagerar, né, na estrutura. Né? Mas vamos pensar o seguinte, o segredo aí para uma empresa mercantil, uma empresa que vai vender produtos, né, revender produtos, o segredo com certeza vai estar na compra. Né? Uma boa compra vai garantir uma boa venda, sim. Principalmente, aí, como eu tenho aqui... Valéria com 32 anos de atacado e varejo aí, pode falar um pouquinho. Do meu lado, o negócio dela, lá do atacado, a área comercial da empresa é o setor de compras. É o setor de compras. Né? É o setor de compras. Olha só. É o setor de compras. Então, ligado ao diretor de compras da área comercial, tem um cara de pricing, que cuida de estabelecimento de políticas de preço, de precificação para venda. Ou seja, quando o cliente vai lá na gôndola e pega o produto, quem determinou aquilo lá foi a compra. Perfeito. Tá? Então, com certeza absoluta uma área estratégica, uma área que precisa ser olhada. E Valéria, ela fala uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês que é assim, olhar para a despesa, olhar para custo, é igual olhar para as unhas. Você olha todo dia, corta uma vez por semana. Entendeu? Então, quando ela fala de números, né, a gente precisa estar muito atento, porque tem mix de produto, curva ABC de produto, eu tenho os meus clientes, eu tenho a curva ABC dos meus clientes, eu tenho 80-20, né? Então, uma série de números que eu preciso olhar para o meu negócio, né, e analisar os números, o meu turnover, né, qual que é, porque meu absenteísmo, porque tudo entra no meu resultado. Então, quer dizer... Todos os custos, né, que a gente tem aí na empresa, a gente precisa de estar muito atento.
Eu falo que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, o que eu falei com meus clientes, o que eu tenho feito com eles. Pega lá a estrutura toda, tudo que você paga. O que é essencial para a sua empresa hoje, para ela funcionar. O que não é, corta. Corta, entendeu? para. Porque não está na hora de você ter nada supérfluo, não ter luxo nenhum na empresa, não. É o básico para ela funcionar. Né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho. O cara fez isso, beleza. Levantou todos os valores, o que ele tem para comprar, o que não, o que é essencial, o que não é. Qual o próximo passo? O próximo passo dele? Por exemplo, qual o indicador? Porque tem empresa que trabalha com indicador. Tá voltando. Vou esperar voltar. Travou. Voltou. Tem empresa que tem indicador, tem empresa que não tem indicador. Como trabalhar esse processo, Valéria? Olha, eu falo que a primeira coisa que você tem que estar muito atento no seu ponto de equilíbrio, né? Que é o quê? As suas vendas menos as despesas. Qual que é o seu ponto zero ali que cobre tudo, né? Porque não dá para você agora, nesse período, ficar no deficitário. A gente sabe que tem muita gente que está e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Mas o ideal é você chegar aí pelo menos no ponto de equilíbrio. Para quê? Para você não ter que estar consumindo o que você tem aí de capital ou de reserva de emergência, que é outra coisa que a gente tem falado muito, porque as empresas não têm, né? A gente sabe disso, principalmente o pequeno. Então, a gente precisa estar muito atento nesse momento ao que é esse equilíbrio e o que é o número que eu preciso de trabalhar, que é igual eu falei, eu acho que o que eu tenho feito, né, com os meus clientes, não existe mais histórico da minha empresa. Nem de receita, nem de despesa, porque eu preciso de equilibrar ela de novo. Porque, gente, alguns setores, igual o meu de varejo, a gente, graças a Deus, é essencial e as vendas estão se mantendo. A gente está seguindo o nosso planejamento do ano, entendeu? A gente está batendo todas as metas do ano. Mas teve uma mudança no mix, né? Teve uma mudança em mix, né? Por exemplo, bebida. Bebida, a gente tem muito cliente de restaurante. Né? Tá tudo fechado. Mas o que acontece? O consumidor está comprando mais porque está consumindo em casa. Então, migrou, né? Mas não caiu a venda. Né? Então, a gente precisa estar muito atento nesse momento, nesse ponto de equilíbrio. Né? Por quê? Porque é em cima dele que a gente vai tomar as ações que a gente precisa, que eu falo, para retomar um plano de crescimento. Né? Que a gente tem que criar um novo plano agora. Quais os comportamentos hoje que é importante o empresário para ele ter sucesso nesse momento agora que é desafiador para todo mundo, né? A gente está falando aqui de se reinventar, a gente está falando de começar do zero, de achar o ponto de equilíbrio de novo. O relacionamento entre o consumidor mudou, né? Nós vamos ter um novo cenário, um cenário que a gente não viveu ainda. Então, tem muita coisa ainda para romper, tem muita coisa para acontecer. Mas eu tenho falado que toda a crise gera oportunidade. Então, quais as ações nesse momento, que é um momento desafiador para todos, para que ele tenha sucesso naquilo que ele faz, naquilo que ele está empreendendo, no negócio dele? Como que a gente pode trazer isso de dica para o pessoal? Ô, Marcelo, eu tenho um tripé que precisa, igual um banco, né? Um banquinho. Né? Esses banquinhos padrão de 3 pernas. Né? Se eu tirar uma, vai cair. Esse tripé que precisa ser observado agora é as finanças, quer dizer, aquilo que a Valéria falou, é o momento de você ter uma austeridade muito grande. Seu dinheiro vale sua vida. Seu dinheiro vale a existência do caixa, né, André? Exatamente. Seu dinheiro vale a existência da sua empresa nesse momento. Então, é muito importante olhar com muita energia para isso. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui, tem muita gente passando aperto nesse momento com ativos inúteis, parados. Ativos inúteis parados, que outras pessoas podem estar precisando e que pode virar dinheiro na mão dessas pessoas. São
máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, coisas que podem virar dinheiro e, olha, às vezes salvar um mês aí de uma empresa. Né? Legal. Legal. Só para lembrar uma vez, quando eu era do mercado financeiro, um cliente meu, ele chegou perto de mim e falou assim, um empresário, falou, André, eu trabalhava com financiamento dentro da empresa dele. Né? Ele falou, André, eu estou com um problema muito sério, cara. Eu tenho aqui um compromisso para saldar com o BDMG e eu não tenho dinheiro, o negócio está vencendo. Eu virei para ele e falei assim, o que você tem de ativos que você pode transformar em dinheiro? Aí comecei, o que é ativo, André? O que você está falando? Eu falei, cara, o que você tem? Você tem algum imóvel que você pode vender? Você tem um automóvel que você pode vender? Você tem... O que você tem? Você tem ações? Aí eu falei a palavra ações, ele falou assim, rapaz, eu tinha uma empresa, minha empresa trabalhava com aluguel de linha telefônica. Olha para você ver, isso é velho. Mas não é muito, não. Mas olha, é velho hoje. Olha só, Aí ele falou assim, não, mas eu tinha que comprar o plano de expansão da empresa de telefonia e vinham ações dela junto. Eu tenho lá em casa lá um monte desse negócio. Então ele faz o seguinte, traz esse monte lá que você tem, os carnezinhos todos que você tem, e nós vamos ver aqui o que dá isso. Deu R$250 mil. Olha só. Olha isso. O cara estava com isso julgado num baú da casa dele lá. Ele não tinha a menor ideia de que ele estava sentado em cima daquilo na casa dele. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas como que eu vou fazer com isso? Eu nem sei lidar com ele. Eu falei, cara, faz assim, pega a mala, vai lá no BDMG e entrega a mala para eles. Eles vão fazer a conta pelo papel do dia, vão cobrar o que é deles e te dar o troco. Vão te pagar. Ótimo. E vão te pagar de volta. Então, muita gente aí está nessa situação. Eu falei de um tripé. A outra coisa desse tripé, a outra parte desse tripé é venda. Venda. Cuidar da venda. Tá? Com muita energia nesse momento. Tá? Precisa vender. Foca nas pessoas que já são seus clientes. Boa. Está na hora de ligar para todos os seus clientes e vender para eles, porque eles já te conhecem, já confiam no seu produto ou serviço, já tem relacionamento. Perfeito. E, na pior das hipóteses, vira para ele e fala assim, me indica 3 para poder comprar, porque você me indicando, nosso referência qualificada, BNI, que a gente conhece, mas que funciona há muito tempo. Né? Opa. Nós já estamos com isso na veia aqui, porque eu já vou para o 6º ano de BNI, mas eu já faço isso desde que eu vendia vassoura na rua. Né? Então, funciona. E a terceira coisa que é a gestão do negócio, né? Que é olhar para as pessoas da sua empresa. Perfeito. Quem agora realmente merece estar do seu lado. Né? Ouvir seus funcionários. Gente, eles lidam com o seu cliente no dia a dia, eles lidam com os processos, eles vão te ajudar a enxugar a máquina, eles vão te ajudar a vender mais, eles vão te ajudar a ter ideia. Escute as pessoas. Está na hora da gente entender que a gente não tem mão de obra dentro da empresa, não. A gente tem cérebro de obra. Então, conversar com as pessoas, né? Trazer as pessoas para perto. E aquelas que não valem a pena, para longe. Né? Então, vai para o Paraná com o meu brinco aqui, né? Parar na rua. Entendeu? Nós somos empresários, a gente não está aqui para brincar. Né? Nós estamos aqui para fazer resultado. Porque se a gente passa dessa pandemia, a gente sai mais forte lá e amanhã nós vamos empregar 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Entendeu? Mas não dá para brincar agora. Agora não é hora de brincar, é hora de trabalhar muito, né? Gente, estamos com 1 minutinho aqui só para a gente finalizar. Passou muito rápido, muito assunto bom. Rápido, né? Tem alguma coisa que vocês queriam finalizar? Alguma mensagem, alguma para finalizar aí, deixar os contatos para a gente seguir. A gente vai deixar essa live gravada no canal do YouTube e depois eu disponibilizo para vocês aí o material também para vocês utilizarem. E quero agradecer, cara, mais uma vez aí, porque assim, 1 hora passa voando. Se fosse deixar, a gente ficava aqui conversando até. Então, gratidão aí, obrigado mesmo de vocês terem participado. São 20 segundos aí. Se quiser falar alguma coisa, temos aí
20 segundos. @valéria.bax. @valéria.bax. Esse Instagram aqui. Acompanha a gente lá. Segue lá, gente. Tudo lá. Tá Obrigado. Obrigada, viu, Marcelo? Valeu, parabéns aí, obrigado, sucesso. Valeu. Tchau, tchau, gente. Amanhã tem mais. Um abraço. Um abraço, Obrigado valeu. a todos.